Fala pessoal, sejam todos bem-vindos. Bora aqui para mais um conteúdo, mais uma notícia, trazendo para vocês as últimas informações diretamente de Brasília e diretamente dos Estados Unidos. Pessoal, vamos aqui com comentários do canal da TV Injustiça, deixando os créditos ao canal da TV Injustiça na plataforma do YouTube. Pessoal, Ludmila Lins Grilo trazendo uma notícia bombástica. Você já sabe, tem que acompanhar até o final para não perder absolutamente nada desta informação. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença para a gente aqui dentro da plataforma. Não se esqueçam também de comentar de qual cidade vocês estão nos assistindo, que é para a gente saber de onde está vindo a nossa audiência. Agora, pessoal, sem mais enrolação, bora para o conteúdo, bora para as últimas notícias. Violava a liberdade de pessoas inocentes, fabricava prisões arbitrárias, censura de redes sociais. Ele, inclusive, abusava de empresas americanas. Lembrem-se o que ele fez com a Starlink do Elon Musk. E, além disso, na visão do brasileiro, inclusive na minha visão, eu que tantas vezes externei aqui, os Estados Unidos tinham um potencial imenso de ajudar o Brasil a se livrar da ditadura. Tanto que causou um barata-voa danado na hora que aplicou a Magnitsky. E também na hora que aplicou as sanções comerciais. Vejam só, o ministro Medalhão pediu aposentadoria. O Barroso pediu aposentadoria. Vocês acham que ele pediu aposentadoria por causa daquele motivo que ele alegou? Porque ele precisava se espiritualizar e ir para o retiro? Pelo amor de Deus. Ele ficou com medo da Magnitsky. E, enfim, miraram no Alexandre de Moraes e acertaram o Barroso. Foi isso que aconteceu. Aliás, se a Magnitsky nos deixou alguma coisa, foi a aposentadoria do Barroso, que é o mais ideológico dos ministros. Favorável à cultura woke, ao aborto com 22 semanas, etc. Coisas medonhas do tipo. Então, assim, para quem gosta de ver o copo meio cheio, a gente tem isso aí de herança da Magnitsky, né? Serviu para tirar o mais ideológico dos ministros, que era o Barroso. Bom, essa decisão de tirar o nome da Magnitsky provavelmente foi uma decisão exclusiva, privativa do presidente Trump. E eu suspeito que ele talvez possa ter sofrido alguma resistência interna, como, por exemplo, do Marco Rubio. Marco Rubio, como vocês sabem, ele é descendente de cubanos, ele sabe muito bem o que é uma ditadura, e ele tem um propósito claríssimo de combater a esquerda na América Latina. Então, eu suponho, tá, suposição minha, eu suponho que essa medida não tenha contado com a concordância do Marco Rubio. O Trump certamente viu algum benefício gigante para os Estados Unidos. Vocês sabem que ele segue a doutrina do America First, ou seja, primeiro vem os Estados Unidos, depois vem as outras coisas, e provavelmente, alegando motivos de segurança nacional, ele retirou as sanções. Mas, por enquanto, ninguém tem certeza de absolutamente nada, é tudo conjuntura. Tá? O povo é emocionado, o povo foi lá no Instagram do Trump xingar. Não sei se vocês viram. O pessoal foi xingar no Instagram do Trump. Olha, eu não faria isso. Ninguém ainda sabe ao certo o que aconteceu, quais foram os motivos, o que o Lula entregou, o que o Moraes prometeu, se é que prometeu alguma coisa. A gente não sabe o que aconteceu, porque é claro que eles tiveram que entregar algo. Ah, podem ser apenas as terras raras? Podem. Mas, por enquanto, a gente não tem como saber. A gente vai ter que olhar com lupa os próximos movimentos do governo e do STF para tentar extrair dali, depreender o que de fato aconteceu. Tá? Primeiro era o Joesley, que era o emissário. Aí agora a Miriam Leitão já está dizendo que, na verdade, não, era o André Esteves. Então, calma. Ninguém sabe de nada. Tá todo mundo no barata voa por enquanto. Certo, pessoal? Então,
essas são as minhas considerações sobre a retirada da Magnitsky. Acho, sim, que um violador de direitos humanos internacional, assim, com amplas provas, como Alexandre de Moraes, jamais poderia ter retirado a Magnitsky dele. Não consigo ver, num primeiro momento, nenhum motivo de segurança nacional dos Estados Unidos para justificar isso, lá no item 4 da Magnitsky, lá que eu mostrei para vocês. Mas, enfim, é o único item que ainda cabe ali alguma criatividade para ser usado. Os outros todos a gente descarta. Então, não tem o que fazer. Vamos esperar e vamos acompanhar de lupa os movimentos do Trump, o movimento do Lula e o movimento do Moraes, para a gente tentar extrair dali, e do Joesley também, para a gente tentar extrair, né, algum indício do que possa ter sido esse acordo. Mas dosimetria, como eu mostrei para vocês, como não teve aquele prazo de 15 dias, há 15 dias a decisão já estava tomada, então eu descarto de cara a relação com o PL da dosimetria. É por causa disso. Então vamos para a nossa pauta número 2, que foi o SBT dando palco para o Moraes na cerimônia de lançamento do SBT News. E por causa disso, o SBT agora está sendo chamado, com toda a razão, de SPT. Né? O Lula estava lá, a dona Vivi estava lá, o fotógrafo do Lula não deixou um cinegrafista da própria emissora filmar os dois conversando. Estava o Lula falando com o Alexandre de Moraes, tinha um monte de gente lá, acho que estava o Tarcísio, estava o Ricardo Nunes. Aí estava rolando uma conversa lá, do Lula com o Moraes, a dona Vivi estava ali do lado, e o fotógrafo do Lula foi lá e, opa, dispersou a galera, dispersou o cinegrafista do SBT. É muita cara de pau, né? Para quem não viu, vamos ver. A partir de segunda-feira. Vamos tentar de novo. News do ar. E é a partir de segunda-feira, 6h30 da tarde ou da noite, o start, o pontapé inicial da transmissão. E depois disso, você vai ter jornalismo de qualidade 24 horas. Falou, opa, não filma aqui não, deu ruim. Ficou muito pior, né? Não dava para ouvir o que eles estavam falando. Ou eles ficaram com medo de ter um super mega microfone ali na câmera que pegasse algum comentário cabuloso, né? Alguma conversa cabulosa. Enfim, nesse evento patético, assim, lamentável o SBT ter se sujeitado a essa situação patética, ter dado palco a violador de direitos humanos, que não é porque caiu a Magnitsky que ele deixou de ser um violador de direitos humanos. A sanção caiu, mas ele permanece sendo uma pessoa que foi sancionada. Tá? Ele foi sancionado, a sanção caiu, mas ele foi sancionado. E por violação de direitos humanos. Aí ele chegou lá na maior cara de pau e disse que, finalmente, a verdade prevaleceu. Ele disse que ele sabia que as sanções iriam cair, porque a verdade iria prevalecer, o Trump iria ver que ele, Moraes, é bonzinho. Então ele não chegou no SBT e disse, não, caiu a Magnitsky porque trocaram, a gente prometeu alguma coisa aqui. Não, ele quer fazer você pensar que a Magnitsky caiu porque ele conseguiu convencer o Trump de que ele é bonzinho, de que tudo que falaram contra ele é mentira. Vamos ver o vídeo. Agradecendo o empenho que teve em meu nome, em nome da minha esposa, agradecer o empenho do presidente Lula. Verdade essa é que venceu hoje, presidente. O presidente se recorda que logo em julho, começo de agosto, quando o Supremo se reuniu na presidência para tratar dessas sanções contra o Poder Judiciário brasileiro, eu pedi ao presidente que não ingressasse com nenhuma ação, que não tomasse nenhuma medida contra isso, porque eu acreditava, como continuei acreditando, e hoje isso ficou muito claro, que a verdade, no momento que chegasse às autoridades norte-americanas, a verdade prevaleceria. A verdade, com o empenho do presidente Lula e de toda a sua equipe, a verdade prevaleceu. E nós podemos dizer com satisfação, com humildade, mas com satisfação, que foi uma tripla vitória. A vitória do judiciário brasileiro. Judiciário brasileiro que não se vergou a ameaças, a coações
e não se vergará, e continuou, com imparcialidade, seriedade e coragem. A vitória da soberania nacional. O presidente Lula, desde o primeiro momento, disse que o país não iria admitir qualquer invasão na soberania brasileira. Mas mais do que tudo isso, a vitória da democracia. O Brasil chega hoje, no quase final de ano, o Brasil chega dando exemplo de democracia e força institucional a todos os países do mundo. E isso também muito graças à liberdade de imprensa. Parabéns, SBT News, parabéns a todos e muito obrigado. É nojento ouvir isso, né? Como é que o SBT aceitou dar palco para esse sujeito? Aliás, eu vi um pessoal dizendo que a Patrícia Bravanel teria perdido 1 milhão de seguidores com essa história, mas enfim, eu não consegui confirmar essa informação. Então, não sei se é fofoca, mas era a conversa que estava rolando na Rádio Corredor. Eu só sei que eu tenho sérias dúvidas se esse evento teria acontecido como aconteceu se o Silvio Santos estivesse vivo. Será que o Silvão, teria permitido isso aí? Essa patifaria? Nossa, um negócio que me dói o coração é ele ter morrido e eu não ter encontrado com ele. Eu era vizinha dele em Celebration. Eu não moro mais lá, mas eu morei por 1 ano e meio. Eu era vizinha ali, eu morava uns 5 minutos a... É isso aí, pessoal, e vamos aqui para mais uma notícia. Brasil fecha 2025 com o segundo maior juro real do mundo. No último encontro do ano, o Banco Central manteve a Selic em 15%. As decisões anunciadas nesta quarta-feira pelos bancos centrais do Brasil e dos Estados Unidos mantiveram o cenário já esperado pelos mercados. Por aqui, o Copom optou por preservar a taxa Selic em 15% ao ano, enquanto a Federal Reserve reduziu em 0,25 ponto percentual o intervalo dos juros americanos, que passou a variar entre 3,5% e 3,75%. Durante todo o ano, nenhum dos diretores nomeados por Luiz Inácio Lula da Silva apoiou qualquer redução da Selic para 2025. Nas 8 reuniões realizadas pelo Copom, todas as deliberações foram unânimes, sempre no sentido de elevar ou preservar a taxa básica no nível em que se encontrava. Mesmo sem alterações expressivas, o Brasil continua ocupando uma das primeiras posições no ranking global de juros reais. De acordo com um estudo produzido pelo Moneyol, em parceria com a Leve Intelligence, o país permanece com a segunda maior taxa real do planeta, ficando atrás apenas da Turquia. O cálculo leva em conta a taxa projetada para os próximos 12 meses e a inflação estimada para o mesmo período, a partir das informações mais recentes divulgadas pelas autoridades de cada nação. O levantamento analisou os números de 40 economias. Do outro lado da lista aparecem países como Dinamarca, Holanda e Canadá, que registram juros reais negativos, com índices que variam de menos 2,29% a 1,53%. Áustria, Japão e novamente o Canadá aparecem logo na sequência, também com indicadores abaixo de zero. Quando se trata das taxas nominais, o Brasil ocupa o 4º lugar, com os atuais 15% ao ano definidos pela Selic. A marca fica abaixo apenas dos juros extremamente elevados praticados por Turquia, que opera em 39,50%, Argentina com 29% e Rússia, que trabalha com 16,50%. Na outra ponta, as menores taxas nominais são observadas na Suíça, onde o juro está a zero, e no Japão com 0,50% e em Singapura com 1,15%. É isso aí, pessoal. Agradeço a vocês pela companhia. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença para a gente aqui dentro da plataforma. Valeu!